Você sabe, né, que projetos como esse aqui, ou então como esse aqui, são projetos que me rendem de 10 a 30 mil reais. E eu topei um desafio que foi bem difícil de aceitar, mas eu vou te ensinar a fazer em pouquíssimos minutos, utilizando inteligência artificial e ferramenta no code. Então vem comigo aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar tudo o que essa ferramenta chamado Lovable pode fazer para criar um micro SaaS para um dos setores que mais crescem hoje em dia no mundo, que é o setor de estética. E inclusive eu tenho uma encomenda de um micro SaaS desse aqui e eu vou desenvolver aqui no Lovable com vocês e vou dar todas as minhas sinceras opiniões no final desse vídeo. Então aqui no Lovable você vai começar a criar a sua conta. Se você ainda não tiver, você pode clicar aqui em Single In. Você pode logar diretamente com a sua conta do Google clicando aqui. Muito bem, nós já estamos logados aqui no Lovable. Eu vou fazer uma rápida explanação do que é essa ferramenta. Se você já tem conhecimento, tem um índice aqui da nossa aula que vai direto ao ponto do que você precisa ver. Mas para você que ainda não conhece, o Lovable é como um GPT que você vai conversando, como se você estivesse conversando com um programador. Essa versão aqui é uma versão gratuita. Eu já paguei a versão premium e confesso para vocês que é uma ferramenta bem completa e que ela permite uma interação muito interessante e que você consegue ir refinando muito bem o seu projeto. Já vou adiantar, projetos muito grandes você vai ter um pouco de dificuldade de desenvolver se você não tiver um bom conhecimento em programação. Agora, se você conhece bem programação, dá para criar grandes projetos utilizando essa ferramenta com um custo extremamente barato. Aqui, dentro da ferramenta, na versão gratuita, ela permite você enviar 5 interações, 5 prompts por dia. Então você tem que saber economizar, ter um traquejo aí para economizar a quantidade de prompts, de envios de mensagens que você faz para ele. Para isso, nós vamos utilizar uma outra inteligência artificial para gerar um prompt super eficiente. Então, para nós iniciarmos o procedimento da elaboração do nosso microSaaS, eu vou abrir essa ferramenta do Google, que é a aistudio.google.com. Essa é uma ferramenta desenvolvida pelo Google que permite que utilizadores façam testes nas principais inteligências artificiais generativas que estão sendo desenvolvidas pelo Google. Por isso, ele te dá mais de 1 milhão de totens caso você queira utilizar com APIs sem precisar pagar absolutamente nada. Então, aqui ele te provê chats, stream, videogen, dá para gerar até vídeos e eu já tenho aula no canal explicando sobre isso, hein? Enfim, dá para você entrar na fábrica de apps aqui e um histórico. Aqui eu ainda não tenho absolutamente nada. Então, bora para a criação do nosso primeiro prompt. Eu vou começar colando um mega prompt aqui, muito bem estruturado. Pode ficar tranquilo que você vai encontrá-lo aqui na descrição do vídeo. Então, bora lá. Você é um especialista na engenharia de prompts e designer de produtos. Veja que eu sempre começo colocando um papel desse chat aqui para ele trabalhar bem para mim. Vamos criar uma estrutura de um SaaS com foco na estética com o IA e no code. Então eu começo agora explicando tudo o que eu quero, isso para poupar a maior quantidade possível de totens. Então a landing page, como eu preciso? Eu preciso de uma landing page onde os usuários possam adquirir e acessar já diretamente o microSaaS. Nesse caso, precisamos de uma área superior com um menu para fazer login. Vou colocar aqui que o acesso é R$ 39,90, eu quero como pagamento o Stripe, e aí eu vou colocar todo o fluxo. Quero o título da página principal, o subtítulo e etc. Então, uma sugestão que eu vou te dar, se o seu microSaaS for precisar de uma integração com inteligência artificial, assim como o nosso vai ter aqui, eu vou criar junto com você a chave de API aqui
dentro da ferramenta do Google AI Studio, porque ele disponibiliza, mais uma vez, mais de 1 milhão de totens. Então dá para você começar sem gastar um centavo, amigo. Presta muita atenção agora nisso que eu vou te falar, porque essa é uma das partes mais importantes aqui da nossa aula, hein? Então vem cá. Para isso, eu vou copiar todo esse prompt, porque eu acabei de colar ele aqui. Isso porque provavelmente ele vai sair da tela e vai apagar. Vou clicar aqui em Get API Key, ou seja, nós vamos pegar uma nova chave de API. Para isso, ele traz agora um guia rápido aqui de geração da API, porque o modelo anterior, até o modelo 2 ou 1, perdão, até o modelo 1.5 era diferente a implementação. Do 2 em diante, ele muda, então nós vamos colocar um novo modelo. Para isso, eu vou criar uma nova chave de API. Eu vou pesquisar um projeto que eu já criei anteriormente, vou selecionar então o SES Glow Viral, que é esse do nosso projetinho aqui, e vou criar uma chave para o projeto atual. Alexandre, eu não sei criar isso aqui, o que eu faço? Cara, pode comentar aqui no vídeo que se der pelo menos 50 comentários pedindo como criar a chave de API junto com o projeto, eu crio essa aula para vocês. Agora vou copiar essa chave e vou colar aqui no final do meu projeto, dessa forma aqui. Além disso, nós vamos fazer a cópia desse guia de início de implementação para passar o modelo correto e vamos colocar guia rápido de implementação da API e vamos colar ele logo abaixo, prontinho. Nota que aqui eu tenho paleta de cores, eu ainda não comentei, porque enquanto gero o nosso projeto, aqui no Lovable eu vou falando um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Então vou copiar. Vou retornar aqui para o Google AI Studio e no nosso chat vou colar toda a estrutura e pedir para gerar. Nota que agora ele vai fazer um processo de geração que demora alguns segundos, mas você vai ver a qualidade do nosso prompt, hein? Olha a qualidade desse prompt, tudo extremamente muito bem descrito, nome do projeto, foco do projeto, qual é a paleta de cores primária, a landing page, como vai ser, o objetivo dela, a estrutura geral, desde a headline ali, o header, a seção hero, seção de como funciona, funcionalidades, depoimentos, enfim, tudo que a gente precisa extremamente detalhado. Se você tentar fazer esse mesmo prompt no chat GPT, eu te garanto que o resultado vai ser muito inferior a isso aqui. Então agora nós vamos copiar todo esse prompt aqui para levar lá para o nosso Lovable. Então vou clicar aqui nos 3 pontinhos, Copy Text, vou abrir o meu amiguinho aqui, o Lovable, e vou colar e fazer o envio. Bom, como funciona o Lovable? Assim como eu expus para vocês, quanto maior for a quantidade de informações que nós colocarmos aqui, maior vai ser a precisão para a criação da nossa aplicação, web app ou app. Agora, falando isso, eu poderia ter indicado que esse seria um web app. Ele funcionaria tanto mobile quanto apenas para uma plataforma, para um site, mas dá para alterar depois. Então veja como ele faz. Vamos criar uma bela landing page para a Glow Viral, que é o nome do meu projeto, um SES focado para estética, etc, etc. E note que aqui, se você clicar, o que ele vai fazer? Toda a codificação do nosso site. Então eu sou dev há mais de 27 anos. Veja que aqui ele está usando Tailwind, que é um framework de CSS. Então veja que aqui ele tem toda uma estrutura do Tailwind. Na sequência ele cria o index.css, então nota que ele está criando vários estilos aqui conforme solicitado. Aqui ele já usa um TypeScript, um TSX,
Opa, ele deu uma saidinha aqui, vamos dar uma olhadinha. E olha isso aqui, minha gente, em questão de minutos, pouquíssimos minutos, nós temos a nossa página Glow Viral devidamente criada, gente. Olha isso, olha que perfeição, criou até depoimentos. Eu pedi dentro do prompt para que tivesse alguns depoimentos. Essa imagem ela é bem batida na internet, mas ele criou até prova social. Olha isso aqui, minha gente, com um único prompt. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Vou clicar aqui em funcionalidades. Por enquanto, os menus ainda não estão funcionando, mas eu vou clicar aqui em entrar com uma mensagem, bem-vinda de volta. A imagem não ficou muito agradável, mas é completamente possível de nós realizarmos alguns ajustes. Então ela tem a raiz, e também ela vai ter a página de login. Eu vou pedir mais algumas coisas. Vou colocar agora, crie o dashboard. Vamos lá, vou fazer a execução e até que ele vai fazendo a execução e criando o nosso dashboard. Então você viu que aqui na parte superior dá para você ir navegando. E mais uma vez, já já ele começa a criar e ele vai entrar aqui na parte da elaboração, da criação. Aqui tem como você ir acompanhando toda a codificação. Eu, nesse momento, vou voltar aqui, basta você clicar novamente na gradezinha de criação que eu vou explicando mais algumas coisinhas para vocês. O mais interessante do Lovable que eu achei é que ele tem a integração com o Supabase. O Supabase nada mais é do que uma ferramenta que cria todo o processo de back-end do seu site. Então, toda a parte de programação que você precisar, o Supabase vai suprir, inclusive a criação e elaboração das tabelas de bancos de dados. Então, é uma ferramenta muito completa, super completa aqui, que dá tranquilamente para você fazer a utilização caso você seja um programador iniciante. Então, programadores iniciantes, eu já estou na praia há 27 anos, sou professor da área de tecnologia já há mais de 15 anos e eu tenho me deparado com uma dificuldade extrema dos programadores iniciantes começarem a dar os seus primeiros passos, principalmente no back-end. Claro, o front-end, a parte da frente aqui, é muito mais simples. Algumas considerações aqui, cortando o que eu estou falando. No plano free, no plano gratuito, normalmente, enquanto você vai criando, ele costuma dar alguns erros como esse aqui. Parece algumas vezes que ele cria isso aqui só para você gastar a sua conversa à toa, porque ele dá o direito de 5 conversas por dia. Então você pode clicar aqui para entender qual é o erro. Nota que ele deu um erro aqui do React no momento de fazer a criação. Você pode colocar aqui, copiar e colocar. Corrija o erro e pode colar o erro logo abaixo, que ele começa o processo todo novamente aqui para poder fazer essa correção. Porém, a correção, cada vez que você envia, o que ele vai fazer? Ele vai fazer literalmente aquela pegada ali de crédito. Então você acaba perdendo muitas vezes 1, 2 créditos. Se você tem 5 diários, aqui nós já usamos 3, agora fica mais 2. Então talvez você não consiga finalizar o seu projeto no mesmo dia no plano gratuito, tudo bem? Eu vou tentar fazer aqui, né? Vou até verificar, veja que aqui ele conseguiu então fazer a substituição, alguma correção. Deixa eu dar uma olhadinha, olha lá, ele criou o dashboard, vamos dar uma espiadinha. Gente, olha isso. Tô abismado, literalmente abismado. Então veja, criar conteúdo, claro, ele ainda não criou a página de conteúdos, ele ainda não criou, deixa eu voltar aqui no dashboard, ele ainda não criou o agendamento, o desempenho, as configurações, mas ele já criou praticamente tudo o que a gente precisa. Eu vou tentar colocar aqui. Crie as tabelas para armazenar
as informações no banco de dados. Eu sempre gosto de colocar 3 tracinhos, que é um processo da engenharia de prompt muito útil para você separar assuntos e ele interpretar melhor. Então aqui eu vou colocar cria a área de criação de conteúdos. E na sequência eu vou colocar estruture para configurarmos com o Supabase. E vou enviar, vou tentar burlar aqui. Então, até que ele vai criando, vou fazendo mais algumas pequenas considerações aqui com vocês. No plano pago, eu já fiz a contratação, estou testando. Quando você coloca um mega prompt, assim como eu coloquei, muito bem detalhado, muito bem estruturado, normalmente ele faz a criação completa, inclusive desses menus aqui já, criar conteúdo, agendamento, desempenho, configurações. No plano pago, ele normalmente dá aquela travada e ele vai limitando um pouquinho com você. Qual é a vantagem de utilizar o plano gratuito para você que está iniciando? Conhecer todo o processo de conversa aqui com a máquina, ou seja, o processo de engenharia de prompt, ou seja, você vai ganhar a experiência de como você vai cada vez mais estruturando a sua engenharia de prompts. Já o plano pago é quando você já sabe criar o seu projeto, o seu layout e você já sabe fazer essa solicitação para o seu prompt e você já começa a trabalhar com a geração, principalmente dos seus microSES, das suas landing pages, dos seus apps, de forma mais simplificada. Vou deixar aqui a minha honesta e mais sincera sugestão para você que quer entrar literalmente com o pé direito dentro da programação dessa área que hoje está crescendo tanto no Brasil. O ideal é você usar ferramentas como essa como um grande suporte para ir alavancando seus projetos quando você não tem muito conhecimento, mas nada como você saber resolver os problemas. Por isso, você deve conhecer o meu treinamento chamado Full Stack. Lá eu te ofereço mais de 20 cursos de programação completíssimos e também eu disponibilizo um curso completo aqui do Lovable. Então eu explico tudo sobre como criar os seus projetos e realmente faturar uma grana alta. Bom, um contra que tem aqui para você utilizar a ferramenta ainda gratuita. O seu projeto de forma gratuita, ele fica disponibilizado para toda a comunidade, as pessoas vão ter acesso. Então toma um pouquinho de cuidado, porque alguém pode pegar aí o seu projeto e de repente até te atravessar a sua ideia e sair comercializando. E o plano dele pago é barato, tá? Eu já vou falar isso aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha antes. Então, criou. Temos o nosso dashboard. Deixa eu dar uma espiadinha aqui no Create. Deixa eu ver se já está funcionando, integrado com... Opa, com a nossa IA. Olha isso, gente. Configuração do conteúdo. Tipo do conteúdo, antes e depois, dica profissional, promoção, depoimentos, bastidores. Vou colocar aqui um antes e depois. Serviço, é uma limpeza de pele, um botox, um peeling, um preenchimento. Cara, eu não entendo muito, mas vou colocar aqui um botox. Então, tom de voz profissional, empático, divertido, autoridade. Eu vou colocar aqui de autoridade, tomara que funcione. Vou clicar em G. Opa, tá rodando. Caramba! Olha isso! Transformação incrível com Botox. Quer cuidar da sua pele? Garantir resultados incríveis como esse? Nossa técnica exclusiva proporciona resultados visíveis já na primeira sessão. Agende sua avaliação gratuita, link na bio. Estética, olha, até as hashtags. Veja que ele também criou roteiro para vídeos. Olá, pessoal! Hoje vou mostrar um resultado incrível. Então, olha a capacidade que essa ferramenta Lovable tem se você souber explorar o máximo da engenharia de prompts. Então, vamos finalizar, vamos queimar o nosso último crédito aqui.
Eu poderia criar o agendamento, o desempenho, as configurações, mas eu vou para o que interessa. Crie as tabelas. Assim como eu coloquei anteriormente, que eu falei ali para vocês que eu ia tentar fazer, né, tentar burlar o nosso sistema colocando o prompt. Quando você utiliza a versão paga, ele deixa você ir explorando. Ele demora mais para criar, mas ele acaba criando aqui. Agora, na versão gratuita, ele vai criando uma etapa por vez. Aqui ele está me dizendo que pode me ajudar a implementar as tabelas no Superbase, etc. No Supabase, aliás, não Superbase, né? Supabase. E que para isso, então ele vai começar a explicar como funcionam as conexões, etc. Ou seja, ele foi um pouco malandrinho até para que ele pudesse gastar todos os meus créditos. Então, vou colocar, vamos começar, só para você dar uma olhadinha. A hora que eu enviar, veja o que ele vai fazer. Ele vai abrir aqui que o meu plano free expirou dos meus 5 créditos diários. Mas que aqui eu posso pagar US$ 25 por mês e ter o acesso a 100 créditos por mês, que é o plano que eu paguei. Então, vamos lá para as considerações finais. Gente, para as considerações finais, veja que o conteúdo é muito bom. Ele gera, de fato, alguns sistemas, principalmente SES, assim como eu já falei várias vezes nesse vídeo, SES, landing pages, apps, muito consistentes. Então, se você é um programador iniciante, está começando a dar os seus primeiros passos, é interessante usar essa ferramenta, inclusive a versão paga. Por quê? Aquela história de almoço grátis, eu já estou careca de saber que não existe. Então, não dá para você ter almoço grátis. Você consegue aprender na ferramenta, explorar, mas um algo a mais você vai conseguir sempre na versão paga. E cara, US$ 25 vai dar aproximadamente aí R$ 150. Com R$ 150 você pega um projeto como esse, assim como eu falei lá no começo do vídeo, hein? Você pega projetos como esse por 10, 15, 20, até R$ 30.000. E além disso, você consegue desenvolver um sistema personalizado como esse para uma clínica de estética, por exemplo, ou para qualquer outro segmento e cobrar um aluguel de manutenção desse sistema que hoje varia entre R$ 500 a R$ 1.500 por um SES simples como esse. Então, fala aí para mim, vale ou não vale a pena aprender programação? Agora, se esse vídeo fez literalmente a sua cabeça explodir, você precisa ver esse vídeo que eu vou deixar para você de sugestão. Literalmente você vai se transformar no segmento da inteligência artificial. Por isso eu peço para que você deixe o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se aí no nosso canal. Agora, se você quer de verdade aprender a programar, aprender tudo sobre o universo da programação, você precisa conhecer o meu treinamento Full Stack, porque não é sobre só ferramentas, mas sim sobre execução. Deixa o meu abraço e te vejo lá, hein?